Vitélio e Lorival, a gente vai ampliar a discussão um pouco, vou chamar um outro material e aí Daniel e Caio ingressam na discussão. A respeito de um relatório apresentado pelo CIPRE, é um dos principais institutos, das principais instituições que se dedica a estabelecer gráficos que permitam a gente entender o balanço militar em escala planetária. Esse balanço, ele indica que em 2023 tivemos um recorde histórico. 2,4 trilhões de dólares foram despendidos com gastos militares. Esse aumento ocorreu em todos os continentes. Confira na reportagem de Saulo Tiossi. Os gastos militares globais no ano passado representam um aumento de quase 7% em relação a 2022. A cifra total, quase 2,5 trilhões de dólares, é a maior que o mundo já viu. O aumento sem precedentes dos gastos militares é uma resposta direta à deterioração global da paz e da segurança, aponta o estudo do Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que considera um abrangente leque de custos, desde a administração e salários até construções militares, equipamentos e armas. O maior peso veio da guerra na Ucrânia. Kiev aumentou os gastos em 51%, o dobro de Moscou. Com os pacotes de ajuda externa, a despesa ucraniana chegou a 91% dos gastos russos. Mas enquanto o conflito consome mais de 1/3 do PIB da Ucrânia, para a Rússia não chega a 6%. No Oriente Médio, os recentes conflitos também levaram a uma alta considerável dos gastos militares na região. E o Instituto afirma que os estados estão priorizando a força militar, mas correm o risco de uma espiral de ação-reação no cenário geopolítico e de segurança cada vez mais volátil. No topo do ranking, os mesmos. Estados Unidos, a China e a Rússia continuam sendo os países do mundo com os maiores gastos militares. Mas o Instituto Sueco chama a atenção para um aumento generalizado. Pela primeira vez desde 2009, todos os continentes elevaram seus custos. Na América Central e Caribe, o uso das Forças Armadas dos países em conflitos declarados contra gangues e o crime organizado tem sido um dos principais motivos. O Brasil lidera o ranking de gastos entre as nações sul-americanas, com um aumento de 3% no ano passado. Mas por aqui, o relatório destaca uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado e que prevê que o governo seja obrigado a gastar por ano o equivalente a pelo menos 2% do PIB com a defesa nacional. A PEC, de autoria do senador Carlos Portinho, se apresenta sob a justificativa de amenizar a falta de recursos das Forças Armadas e também de estimular a indústria nacional do setor. É disso que a gente fala com o Daniel. Daniel, nesse quadro geral planetário de aumento com gastos militares, você preparou para nós um material sobre o Brasil. Interessante notar, William, que maiores gastos militares globais também impactam aqui, nas nossas exportações brasileiras da indústria de defesa. Vamos ver nesse gráfico como tem sido o movimento? As exportações da nossa base industrial de defesa, que é composta por quase 300 empresas consideradas estratégicas, é um universo que obviamente não se compara com o europeu, com o dos Estados Unidos, mas não é desprezível. O Brasil vem crescendo com algumas falhas constantemente nas suas exportações da indústria de defesa, até bater um recorde em 2021, houve uma queda em 2022 e em 2023 voltou a crescer. A previsão do Ministério da Defesa para o ano de 2024 é que as exportações dobrem, alcancem 3 bilhões de dólares. Só no primeiro trimestre deste ano, elas já alcançaram 800 milhões de dólares. Então, é uma previsão calcada na realidade. Do que estamos falando aí? Estamos falando dos KC-390 da Embraer, que firmou diversos contratos recentemente com República Tcheca, Coreia do Sul, alguns países da OTAN.
Estamos falando ali de uma solução que está sendo dada para a Vibraz, uma das mais tradicionais empresas brasileiras do setor de defesa, agora sendo comprada por um grupo australiano. E você tem alguns movimentos interessantes, um grande conglomerado dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, o Edge Group acabou de comprar aqui uma empresa de São José dos Campos, a SIAT, que também tem exportado aqui para os países vizinhos e até também para o mundo emergente em outras localidades. É um movimento interessante que tem acontecido com a indústria brasileira de defesa. Caio, chama atenção num país que pouco discute segurança ou defesa nacional, como é o caso do Brasil, essa proposta tramitando no Senado de um gasto mínimo de 2% do PIB. Isso passa? É difícil ela avançar, William. Assim, a PEC é do Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro, foi líder do governo no Senado, Bolsonaro. Isso já é um fator que, embora seja muito habilidoso politicamente, conheço ele, mas ele foi líder do governo Bolsonaro, demandando mais recursos para militares. O Zé Múcio defende bastante essa PEC também, os próprios militares defendem. A semana passada foi dia do Exército, o Lula foi, e o comandante Tomás, comandante do Exército, pediu ali previsibilidade orçamentária, que é basicamente o que essa PEC propõe. No texto da PEC, a PEC 55, diz que em 2022 foi 1,1% o gasto nosso com defesa. E é menor que a maior parte em percentual, muito embora em volume seja maior que os vizinhos, mas em percentual é menor, por exemplo, que Peru, Bolívia, Chile, Uruguai, Equador, Colômbia. Colômbia 3% dos gastos. Sim, mas a Colômbia enfrentou uma guerra civil há quase 50 anos. Sim. Então, tem uma dificuldade de avançar em razão disso, né? O Congresso nunca debate defesa, né? Como deveria debater, e é o órgão responsável por debater. Você tem todos esses embates, esses conflitos do governo Lula com militares, já está mais amainados, mas assim, isso existe. O governo não considera prioritário, tampouco o Congresso. Vitélio, nesse quadro internacional, geopolítico espetacularmente perigoso, como a gente tem visto, o Brasil começa a acordar para essas questões de defesa nacional e o seu próprio complexo industrial militar. E aí surge a venda da Vibraz, que é bem tradicional, bem antiga no setor, provavelmente para o grupo da Austrália. O que está acontecendo? William, o Brasil não entendeu que as tecnologias não têm uma barreira. Muitas tecnologias que nós usamos como civis atualmente vieram de um complexo militar industrial. Então, computador eletrônico, fibra ótica, telefone celular, o avião a jato, medicamentos bactericidas, máquinas de controle numérico, roupas contra fogo, os drones. Isso veio do complexo militar industrial acadêmico. Muitas empresas no mundo inteiro têm um braço militar. Você pega a Samsung, por exemplo, dos Estados Unidos, tem um braço militar, assim como a LG. No Japão, a Kawasaki. Ainda na Coreia do Sul, você tem a Hyundai, você tem a NEC Corporation no Japão. Empresas do mundo inteiro têm um braço militar. A indústria de defesa não é uma ilha isolada do restante da indústria de um país. O Brasil vem optando por comprar tecnologias do exterior e muitas tecnologias, inclusive da OTAN, ao invés de produzir suas tecnologias. E aí acaba ficando dependente de países estrangeiros. E aí, quando tem dinheiro, inclusive, para comprar algumas tecnologias, muitos países não querem vender. É o caso do nosso programa para o submarino nuclear. Nós não conseguimos comprar filetes de carbono para o reator, porque os países não querem que o Brasil tenha essa tecnologia. Então, é uma questão de visão. O Brasil precisa de uma grande estratégia nacional, de uma estratégia que indique para onde o país vai. E aí, só para concluir, eu vou pegar o exemplo da China, que é um dos países que mais gasta em defesa hoje. A China tem muito clareza do que ela quer. Ela quer reanexar Taiwan até 2049 e ter um exército de nível global até 2035, uma projeção ampla. O que o Brasil quer? Para onde que o Brasil vai? A nossa política de defesa se alinha com a OTAN, a nossa política externa está alinhada com o BRICS nesse momento, William. Só voltando a um ponto técnico que você mencionou, com perdão da nossa audiência, você falou da dificuldade do Brasil de obter filetes de carbono, no caso do projeto da Marinha de um reator para propulsão naval. Você está falando do carbono como moderador na reação em cadeia, porque aí nós estamos diante de outra questão.
que é a não proliferação de tecnologias como esta, qual eu acho que você está se referindo, separação de isótopos por enriquecimento de urânio, que são uma das duas tecnologias sensitivas que podem levar à obtenção de material físsil por uma bomba. É isso que você se referia? Não, é o filete para isolamento do reator. Eu peguei esses dados reator, já tem alguns anos. Não da centrífuga. A minha tese de doutorado foi sobre isso, William. E aí o Brasil tentou comprar dos Estados Unidos, que não queriam vender. O nosso contrato é com a França, mas é mais para o casco do submarino, não é para o reator. Os Estados Unidos abertamente se posicionaram contra o projeto nativo de um submarino de propulsão nuclear do Brasil. Não é nem uma arma, é a propulsão do submarino. Eu conheço alguns colegas do México, por exemplo, que acham que o nosso submarino, que não está pronto, é um projeto de Estado, né? Começa lá em 1979, ele em si é uma arma e o Brasil iria contra o Tratado de Não Proliferação só por produzir esse submarino, ou seja, uma interpretação livre do Tratado de Não Proliferação, William. Lorival, o Brasil no cenário internacional de gastos com armamentos. 2% é o que a OTAN exige dos seus participantes. Por exemplo, a briga do Trump com os outros países membros da OTAN é que eles não gastam sequer os 2%. É isso que nós estamos copiando? Olha, eu acho que a gente tinha que discutir a qualidade do gasto, né? 78% desse orçamento vai para pessoal e uma grande parcela disso para a aposentadoria. É um efetivo de 360 mil homens e mulheres desarmados, destreinados, sem equipamento. Para que serve isso no século XXI? Né? 360 mil pessoas que não têm equipamento para lutar a guerra de hoje em dia. Então, se você olhar para a Venezuela, eles têm muito melhor equipamento que o nosso. Chile também, Colômbia, assim por diante, para ficar nos nossos vizinhos. E por que é desse jeito? Porque, em parte, porque os oficiais, as Forças Armadas, como as Forças Armadas são uma pirâmide, para você ter um número elevado de pessoas que chegam ao generalato, você precisa ter uma base muito grande, isso é proporcional. Então, você tem que ter um número gigantesco de soldados para poder ter um número de generais. Então, são Forças Armadas que imputem uma promessa de levar um grande número de pessoas para se aposentar como generais, como coronéis, como tenentes-coronéis, como majores. Isso é dinheiro. Né? Assim, quando nos Estados Unidos e em parte da Europa, é o seguinte, você está nas Forças Armadas enquanto você é necessário. Não existe nenhuma promessa, nenhuma coisa de honra de que você vai ter que ficar a vida inteira lá para poder se aposentar com uma aposentadoria alta. Nos Estados Unidos e na Europa, se considera que se você for um militar, mas não é mais necessário, você vai para o mercado e você tem grandes chances de ir para a área de pesquisa, para laboratórios, para a iniciativa privada, tranquilamente. Você teve uma boa formação e as Forças Armadas não te devem nada. Não tem que te pagar uma aposentadoria, por isso você ainda é jovem e pode trabalhar. Então, essa é uma diferença fundamental na forma de gastar esse dinheiro. Daniel, o Zé Múcio consegue o que ele quer em termos de orçamento? Olha, eu também acho bastante difícil esse tema prosperar no Congresso, mas só fico imaginando aqui se o Samuel Pessoa, que estava com a gente no primeiro bloco, estivesse aqui agora, estaria dando um treco, porque... Poxa, a gente tem rigidez orçamentária para gastos em educação, rigidez orçamentária para gastos em saúde. O que a gente está propondo é mais rigidez orçamentária agora para gastos com defesa, por mais eventualmente meritórios que possam ser esses gastos. Mas a rigidez orçamentária que tem se comprovado uma disfuncionalidade do nosso orçamento, agora não pode ser reproduzida também para gastos com defesa. Começando por você, Vitério Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Nosso muito obrigado pela participação. Boa noite, Vitério. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. E lá no telão, obrigado, Daniel. Bem-vindo de volta das férias. Boa noite para você em Brasília. Dorival, boa noite para você conosco aqui em São Paulo. Igualmente, Caio, boa noite. Essa edição